nossa aula de hoje, trabalharemos com os conceitos e concepções de cidadão e cidadania. Afinal, somos todos cidadãos. E como tais, temos direitos e deveres. E é sobre isso que discutiremos um pouco hoje. Trata-se de um tema bastante apaixonante e tenho certeza de que após nossa aula, vocês procurarão um aprofundamento maior. Segundo Bruegel, o termo cidadania foi construído ao longo da história da humanidade. Sua origem remonta à civilização grega e seu significado assumiu distintos sentidos em diferentes tempos e sociedades. Na antiguidade grega, era considerado cidadão o homem adulto, livre e proprietário, que tinha o direito de participar da vida política da polis. Assim, o nascimento da ideia de cidadania é acompanhado da criação do espaço público na perspectiva de existência de uma esfera de vida comum aos cidadãos. Segundo Alberto Antônio Zíbilis, desembargador, em seu artigo Liberdade, Igualdade, Cidadania e Juridicidade, no sentido atual, cidadania não é um conceito oriundo da Revolução Francesa de 1789, para designar os membros de uma sociedade que possuem direitos de influenciar o destino do Estado. A cidadania, no Estado democrático moderno, se constitui na capacidade para participar do exercício do poder de um processo eleitoral. Por meio de um processo eleitoral. Aristóteles vinculava a cidadania à polis. Sendo a cidade algo um tanto complexo, tanto quanto outro sistema formado de elementos ou de partes, é necessário, por certo, saber antes do mais o que é um cidadão. Para os gregos, havia primeiro a cidade, polis, e só após a cidadania. Para Aristóteles, cidadania significava ainda status privilegiado do grupo dirigente da sociedade, da polis. Para ele, cidadão era o que possuía participação legal na autoridade deliberativa e na autoridade judiciária. Aí está o que denominamos cidadão da cidade assim formada. E denominamos cidade a multidão de cidadãos capaz de ser suficiente a si própria e de conseguir, de modo geral, quanto seja necessário à sua existência. Zíbelis continua afirmando que para os romanos a cidadania, civitas, abrangia a cidade e o Estado. Em Roma, a princípio, os patrícios se agrupavam em grandes famílias conhecidas como gentes, unidas pela convicção de descendência de antepassados ilustres e comuns. Esses únicos cidadãos de pleno direito eram formados por uma oligarquia de proletários rurais, mantendo o monopólio dos cargos públicos e dos cargos religiosos. Entre o restante da população havia a plebe, palavra que se liga à ideia de multidão, massa. A noção de plebe como grupo surgiu no processo histórico de luta contra os privilégios dos patrícios. Cury, em seu artigo Cidadania e Direitos Humanos, ressalta que a polis se caracterizava como uma comunidade de pessoas livres e iguais, politicamente organizadas, capazes de decidir na ágora os destinos da comunidade. Dessa forma, pode-se compreender que o cidadão é um indivíduo que possui o direito de exercer a cidadania e, portanto, participar das decisões políticas tomadas coletivamente e em nome de toda a comunidade. Cabe lembrar que essa classificação excluía as mulheres, as crianças, os escravos e os estrangeiros, tornando a cidadania um direito de poucos. Na antiguidade grega, a polis se opõe ao espaço privado da família e se materializa como espaço de liberdade, contrapondo-se à dimensão de necessidade que caracteriza a ação familiar. A liberdade
naquele momento histórico, se definia pela possibilidade de participação nos processos decisórios que envolviam a vida política da comunidade. Ressalta Bruegel. Essa concepção de liberdade é muito distinta do conceito atualmente disseminado, pois hoje a ideia de liberdade está intimamente relacionada aos direitos individuais de ir e vir, manifestação de opiniões, credo religioso, propriedade. É possível verificar, assim, uma transposição do conceito de liberdade da esfera pública para a esfera privada. Acompanhe também o que nos dizem Skowronski e Ord sobre o que é ser cidadão e o que é cidadania. Cidadão é um indivíduo portador de direitos civis e políticos relativos a um governo e a uma sociedade. Ainda apresenta deveres a serem cumpridos, construindo assim sua identidade de cidadão. Mas, efetivamente, cidadão é aquele que exerce a cidadania ativa. O exercer a cidadania não se resume somente a assumir seus próprios compromissos e obrigações. É mais do que isso, é lutar para o bem comum da sociedade, lutar por todos os cidadãos que convivem em sociedade. Para Dalin, o conceito de cidadão é mal definido, ambíguo e é utilizado com diferentes sentidos. Alguns o utilizam com a intenção de eliminar diferenças entre os seres humanos, ou seja, como expressão de igualdade. Todos são cidadãos, portanto, são iguais. Ele afirma ainda que outros, porém, lhe dão significação mais restrita. Consideram cidadãos aqueles que têm responsabilidades públicas, inclusive o direito de participar nas decisões políticas. Essa ambiguidade vem de longe. Tem sido já assinalada pelo filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, no seu Contrato Social, no século XVIII. Acompanhe ainda o que Dalin afirma sobre o pensamento de Rousseau. Rousseau dizia que a designação de cidadão só deve ser dada às pessoas que participam da autoridade soberana e que, desse modo, dão seu conhecimento às leis. É ainda Rousseau quem observa que os franceses usavam mal o termo, esclarecendo também que muitos usavam a palavra cidadão como sinônima de burguês. Indiscutivelmente, todos são cidadãos, ou deveriam ser, pois na concepção original da palavra cidadão, é o indivíduo pertencente a um Estado livre no gozo dos seus direitos civis e políticos e sujeito a todas as obrigações inerentes a essa condição. Bruegel afirma que não é possível analisar a construção da cidadania isolada do princípio de igualdade, visto que na sua origem os direitos de cidadania são estabelecidos a partir da definição de direitos iguais perante a lei. É importante salientar a diferença entre igualdade formal, definida pela legislação, e igualdade real, construída nas relações sociais, pois não há uma transposição direta e linear dos dispositivos legais para a realidade. O termo cidadania tem origem etimológica no latim civitas, que significa cidade. Estabelece um estatuto de pertencimento de um indivíduo a uma comunidade politicamente articulada, um país, e que lhe atribui um conjunto de direitos e obrigações sob vigência de uma Constituição. Ao contrário dos direitos humanos, que tendem à universalidade dos direitos do ser humano na sua dignidade, a cidadania moderna, embora influenciada por aquelas concepções mais antigas, possui um caráter próprio e possui duas categorias, formal e substantiva. A cidadania formal é, conforme o direito internacional, indicativo de nacionalidade, de pertencimento a um Estado-nação. Por exemplo, uma pessoa portadora da cidadania brasileira. Em segundo lugar, na ciência política e sociologia, o termo adquire sentido mais amplo. As
cidadania substantiva é definida como a posse de direitos civis, políticos e sociais. Na Constituição de 1988, chamada de cidadã, o preparo para o exercício da cidadania é um dos objetivos fundamentais da educação. Esta é a primeira carta constitucional desde a do Império de 1824, que traz as palavras cidadania e o cidadão ligadas à educação. A Constituição Federal, ou Carta Cidadã, afirma: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Constituição Federal, 1988, artigo 205. Porém, não é possível pensar a cidadania apenas como condição legal, como o conjunto de leis de determinado país que dispõe sobre os direitos dos cidadãos, pois a legislação devem corresponder ações efetivas para a garantia de realização desses direitos na prática cotidiana dos indivíduos. Essa materialização dos direitos em políticas que se realizam e atendem às demandas da população que confere concretude e realidade à cidadania. Acompanhe o que dizem a respeito Caldas e Oliveira. O preparo para o exercício da cidadania é posto em paralelo a dois outros objetivos: o pleno desenvolvimento da pessoa e sua qualificação para o trabalho. De um lado, o objetivo de qualificação para o trabalho nos aponta uma direção tecnicista própria das sociedades capitalistas modernas e assumida no Brasil pós-ditadura militar: a tecnicização do ensino. De outro lado, a vagueza das afirmações indica a imprecisão da política associada a essas palavras, o que significa o pleno desenvolvimento da pessoa. E o que significa exercício da cidadania? Trata-se de uma participação formal por meio do voto? Ou compreende, em relação às eleições, também a condição de elegibilidade? E em relação à vida cotidiana, o que significa? Se somos definidos em relação ao Estado como cidadãos, não deveria o exercício da cidadania fazer parte do pleno desenvolvimento da pessoa e da qualificação para o trabalho em uma formulação que unisse os três objetivos em um, e não os discriminasse, pondo-os lado a lado? A educação pode ser compreendida, segundo Bruegel, como um dos direitos sociais fundamentais para a conquista da cidadania. Por vários motivos, mas talvez o mais importante seja a constatação de que o acesso à educação é, muitas vezes, condição para o acesso a outros direitos sociais, civis e políticos. Essa relevância da escolaridade se manifesta nas possibilidades de compreensão e atuação sobre a realidade a partir das oportunidades construídas por meio do acesso à leitura e à escrita, aos rudimentos das ciências sociais e naturais, às diferentes linguagens, a visões abrangentes do mundo que nos cerca, e a ideia de que o exercício da cidadania depende da capacidade de organização e mobilização dos sujeitos. Segundo o professor Márcio Simeoni, imbuídos de uma visão de futuro e de uma corresponsabilidade em relação aos seus rumos, é complementada por uma crença, segundo a qual uma forma democrática de convívio se alicerça na capacidade dos sujeitos de construírem relações horizontalizadas, de se expressar como personalidades autônomas e críticas e de romper com as estruturas de opressão. Dessa forma, a noção de cidadania abrange os sentidos de emancipação e autonomia desses sujeitos que, por meio da autocompreensão, têm a chance de se transformar em cidadãos ativos no meio social,
em vez de serem apenas público-alvo de ações de assistência. Quero finalizar essa aula citando Platão, discípulo de Sócrates, ambos pensadores gregos. Platão acreditava que a justiça social era mais ou menos o seguinte: devemos dar o melhor de nós para os outros, que serão então motivados a dar o melhor deles a nós. Tratava-se de uma reciprocidade de benefícios, ou seja, a questão de cidadania perpassa também pelas nossas ações. Não somente a que nos dizem respeito, mas também as que dizem respeito à sociedade. Ficamos por aqui hoje. Obrigada por estar comigo. Bom trabalho!